Pessoal, estamos na nossa quarta aula do nono ano e vamos iniciar a aula de hoje corrigindo a atividade passada, a atividade que ocorreu na semana passada, no dia 5/4. Na atividade passada, pedi que vocês resolvessem esse exercício da página 19 do livro, essas 3 questões. A quarta questão não foi pedida para responder. Então, na primeira questão, ele perguntava: o que é herança biológica? Nas aulas anteriores, aprendemos que a herança ou hereditariedade eram as características que o indivíduo conseguia passar dos pais para os filhos. Então, a hereditariedade ou herança biológica é essa capacidade que nós temos de transmitir informação entre descendentes. Então, como resposta, podemos colocar que é a transmissão de certas características dos progenitores aos descendentes ao longo de sua geração. Então, essa seria a resposta mais assertiva. A segunda questão, ela nos mostra essa figura e ela pergunta: a figura representa uma ideia que vigorava no século XVIII. Sobre isso, responda as questões. Qual ideia era essa? E letra B, o que levou os cientistas da época a propor essa ideia? Lá no início da leitura do texto de vocês, observamos que muitos cientistas não conseguiam explicar a existência dos seres vivos. A maior parte deles conseguia compreender que os seres vivos vinham de outros seres vivos. Por exemplo, nós humanos, eles conseguiam visualizar isso, eles conseguiam ver que um ser vivo viria de outro. Então, a junção de um macho e uma fêmea dava origem a um novo indivíduo. Mas eles não conseguiam explicar como essa junção daria origem a um novo ser vivo. Muitos cientistas acreditavam que as células reprodutivas dos indivíduos, que na verdade eles nem conheciam ainda com esses termos, eram estruturas que um indivíduo levava para outro indivíduo e nela contia um indivíduo completo. Então, para eles acreditavam que o espermatozoide masculino, claro, tem que ser masculino, o espermatozoide, ele continha uma pequena pessoa lá. E essa pequena pessoa iria germinar dentro do útero feminino. Então, era uma ideia de que havia uma transmissão de um indivíduo completo e não a união de duas características de genes, a união de informação genética para dar origem àquele indivíduo. Então, a letra A, podemos responder que a espermatozoide carrega uma mistura de ser humano, que eles chamavam de homúnculo, o qual se desenvolvia quando depositava no corpo feminino. O sêmen conteria toda a característica do novo ser, enquanto o corpo feminino seria apenas um local para seu desenvolvimento. Então, essa era uma das ideias que vigoravam naquela época. E ele pergunta: o que levou os cientistas da época a propor essa ideia? Então, a observação do espermatozoide ao microscópio. Eles já conseguiam ter acesso a essa observação e só em observar isso, eles concluíram que ali dentro existia já um indivíduo. Eles não entendiam que o homem daria metade da informação daquele indivíduo e a mulher daria a outra. Na verdade, a mulher era só um local onde armazenava e era o solo fértil do qual iria surgir o indivíduo. E na terceira questão, identifique as frases incorretas e corrija-as no caderno. Então, você vai ler a frase e vai definir qual é a correta e qual é a errada. E, de acordo com aquela identificação de errada, você vai corrigi-la. Vai colocar a correção daquela informação. O primeiro diz o seguinte: o estudo com cruzamento de ervilhas era uma novidade na época em que Mendel fez o seu experimento. Então, estudar ervilha era novidade. Se vocês leram o texto que eu pedi que vocês lessem, vocês veem lá no final que ele fala que existiam 2 outros cientistas que trabalhavam com esse entendimento. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Então, se existiam outros cientistas que trabalhavam com isso, não era novidade. Então, o estudo com cruzamento de ervilhas não era uma novidade na época em que Mendel fez seus experimentos. Outros pesquisadores, como esses 2 que estão aí, já haviam se dedicado a eles. Letra B. As plantas de ervilha apresentam vantagem para os estudos de hereditariedade, como produção de muitas sementes e ciclo de vida curto. Também lendo o texto, vocês conseguem identificar essa informação, de que sim, elas têm algumas características que favoreciam a escolha, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Letra C.
Mendel, durante os seus experimentos, tomou alguns cuidados, como impedir a polinização das flores de ervilha por insetos e quantificar os resultados. Sim, quantificar os resultados foi a principal característica que fez com que Mendel se destacasse nesse estudo. Então, a afirmativa também está correta. E a letra D, Mendel supôs que os fatores para as características nas plantas híbridas se misturavam. Então, foi essa informação que ele supôs, que as características híbridas se misturavam. Então, não especificamente isso. Mendel supôs que os fatores para as características das plantas híbridas não se misturavam, eles se completavam. Concluído a atividade, se tiverem alguma dúvida, perguntem no WhatsApp. Vamos compreender então quem foi Mendel e qual foi o princípio de estudo de Mendel. No livro de vocês, eu pedi que vocês lessem a página 16 e 17. Essas duas páginas vão conter informações sobre quem foi Mendel, qual foi o estudo que Mendel desenvolveu, qual é a importância desse estudo para a genética moderna. Então, vamos compreender quem foi Mendel. Mendel e as ervilhas. Mendel, ele é conhecido como o pai da genética por causa dos seus estudos com ervilhas. Mendel, também conhecido como Cem Mendel, que nasceu em 1822 e morreu em 1884, ingressou no mosteiro de Brunn aos 21 anos de idade. Então, Mendel era um monge. Ele vivia no mosteiro, assim como a maior parte dos monges, e como já falamos anteriormente, a maior parte das pessoas que eram de cunho religioso, que eram do ambiente religioso, também eram estudiosos. Eles tendiam a estudar não só os conhecimentos bíblicos, mas também eram estudiosos das ciências. Então, eles utilizavam o conhecimento da época para crescer a ciência, porque para eles era muito importante provar a sua definição religiosa. Então, para eles, a ciência, o conhecimento da ciência era muito atrelado ao conhecimento religioso. Ao tornar-se monge, passou a adotar o nome de Gregor Johann Mendel e ficou conhecido como Gregor Mendel. Então, hoje, nós conhecemos Mendel, o pai da genética, o iniciador da genética, como Gregor Mendel. Nos anos de 1851 a 1852, ele estudou na Universidade de Viena. Como eu disse, a maior parte dos cientistas eles eram também religiosos, onde adquiriu muito conhecimento que seria de extrema importância para o desenvolvimento das suas pesquisas. Mendel era matemático, era químico e era físico. Então, Mendel conhecia muitos campos da ciência. E ele utilizava esse conhecimento que ele tinha para o melhoramento da própria ciência. Ele tentava explicar situações específicas. Tanto que quando Mendel conseguiu formular a sua teoria dos caracteres adquiridos, ele levou para a universidade novamente essa ideia e tentou explicar para os acadêmicos da época. E ele foi achincalhado, ele foi motivo de riso, porque a maior parte deles não conseguiam compreender aquele entendimento dele. Então, os estudos de Mendel, de início, não foi entendido pela população, não foi entendido pelos estudiosos da época. Mendel só veio ser reconhecido e o seu estudo veio ser levado em consideração depois de 1884, depois que ele morreu. Até então, enquanto período de vida, Mendel era considerado um louco, por causa da teoria dele, e ele trouxe, e como um bom matemático que era, ele trouxe as probabilidades nos cálculos matemáticos. Existem estudos que falam que Mendel contou ervilha por ervilha para poder chegar na sua proporção. Então, Mendel utilizava todo o conhecimento dele em detrimento de alcançar uma informação. Então, ele era um grande pesquisador e foi um estudioso muito importante para o que hoje nós entendemos como genética. Mendel conhecia os estudos de pesquisadores que buscavam desvendar os segredos que envolviam a herança de caracteres de diferentes espécies de plantas. Então, os estudos dele não foram do nada, como a maior parte das pessoas pensam.
A maior parte do entendimento dos estudiosos, dos alunos hoje, quando tentam compreender o estudo de Mendel, eles acreditam que Mendel, do nada, ele olhou as ervilhas lá e começou a estudá-las. Não, ele foi se baseando em estudos de outros pesquisadores. Então, outros pesquisadores já deram início a essa ideia dele, só que não concluíram do modo que ele concluiu. Muitos pesquisadores vieram, e isso é um método científico. O método científico ele não vai ser criado e desenvolvido por um único indivíduo. O método científico é o pensamento de um indivíduo, ele chega a uma problemática e ele tenta resolver essa problemática. Se ele não conseguir, outro cientista pode pegar aquela mesma problemática dele e usar outro método de resolução. Isso é a ciência. A ciência ela não é algo exato, que você não precisa fazer testes. Pelo contrário, a ciência ela necessita de testes o tempo todo. Incentivado pelo Abade, ele passou a fazer experimentos com plantas de ervilha no jardim do mosteiro. Então, com base em todo o estudo dele, ele começou a cuidar das ervilhas que ele plantava no jardim do mosteiro, não porque as ervilhas já estavam lá, mas simplesmente porque ele acreditava que aqueles cruzamentos, aquelas ervilhas, poderiam facilitar. Tanto que o fato de conhecer agricultores da região ajudou ele muito nessa tarefa. Então, ele saía pesquisando sobre melhores práticas, melhores formas de cultivar a ervilha e utilizava essa prática no seu estudo. Então, compreendam que tinha, de certa forma, um objetivo. Não foi algo que aconteceu por acidente. Ele viu uma ervilha e por que será que essa ervilha faz isso? Não, ele utilizou a ervilha para tentar provar uma teoria que ele já tinha, um pensamento que ele já tinha. Por isso que ele escolheu uma espécie de ervilha específica. Os estudos com cruzamento de ervilha não eram uma novidade na época. Outros pesquisadores, como John Gross e Alexander Seton, que são esses dois caras aí, já tinham dado informações sobre esses cruzamentos de ervilha. Só que eles não conseguiram provar as informações que Mendel conseguiu. Mendel utilizou outras práticas, utilizou outras técnicas, e o principal fator que Mendel utilizou foi ele quantificar todos os resultados dele e anotar. Então, Mendel ele fazia anotação de cada situação que ele desenvolvia, coisa que os cientistas anteriores não faziam. Eles acabavam perdendo o processo pelo meio. Então, assim, nós justificamos de novo o método científico. Ele necessita também de registro daquilo que foi feito. O experimento com as ervilhas que Mendel fez, ele escolheu essa ervilha aí, chamada de ervilha de cheiros, a Pisum sativum, usada no experimento de Mendel, apresenta inúmeras vantagens que influenciaram a escolha do monge. Então, como eu falei lá no início, ele não pegou as ervilhas que já estavam lá no mosteiro, que já estavam plantadas lá no mosteiro. Ele escolheu as ervilhas especificamente para justificar o seu entendimento daquela situação. Então, ele escolheu essa especificamente porque ela é de fácil cultivo. Então, ele conseguia plantar ela com facilidade e ela conseguia sobreviver ao clima, às mudanças de ambiente. Então, para ele foi muito mais fácil pegar essa ervilha. Ela também apresenta características variáveis. Então, ela tem flores diferentes, ela apresenta flores de colorações diferentes, ela apresenta o caule com características diferentes, apresenta a folha com características diferentes, a vagem, né, também vai apresentar-se com características diferentes e a semente. Então, a possibilidade de ter várias coisas para ele observar favoreceu mais a escolha dessa planta, já que ela tinha mais coisas a ser observada para que ele pudesse finalmente entender por que essa variação de uma mesma planta apresentar tantas características diferentes. Outro fator que também foi muito importante para ele foi porque essa espécie apresenta uma grande quantidade de sementes. Então, ela tinha muitos grãos, que de fato justifica lá o fato dele ter contado todas as sementes que apareceram e assim conseguir as suas probabilidades, né? E ela também apresenta flores hermafroditas. Para quem não sabe, flores hermafroditas são flores que, por si só, se autofecundam.
Então, são flores que não precisam de uma outra flor para a fecundação. Então, ela sozinha se fecunda. Ela tanto tem o gameta masculino quanto o gameta feminino. Então, uma única flor é capaz de fecundar a ela mesma. O que facilita, claro, a autofecundação, que foi o que Mendel fez. Então, ele pegava o pólen daquela mesma flor e fecundava ela novamente. No caso, fazia a fecundação. Então, o fato de ser hermafrodita favoreceu muito os estudos de Mendel. Quais foram as características que Mendel analisou nessas ervilhas? Ele analisou a coloração da flor, então ele percebeu que essa espécie de ervilha, ela apresentava flores púrpuras e flores brancas, flores roxas e flores brancas. Então ele analisou também essa possibilidade de quando apareciam as flores roxas, quando apareciam as flores brancas, as probabilidades dessa ocorrência. Ele também observou a posição das flores. Ele tanto observou que existiam flores axial, que são aquelas onde a flor vai estar na região do meio da planta, ou as flores terminais, aquelas que estão no final dos galhos. Então, características que ele também analisou nas ervilhas. Ele analisou a cor das sementes, tanto as cores amarelas quanto a cor verde, que geralmente é o que a gente mais utiliza para explicar a teoria de Mendel. Mas ele não só analisou a coloração, ele analisou o tipo de flor, a posição da flor, a cor da semente e as outras características também. Outra questão que ele também observou, a textura da semente. Existiam sementes lisas e sementes rugosas ou enrugadas. Então, ele observou também as chances de aparição dessas sementes. Outra coisa, ele também observou a textura da vagem. Existiam vagens mais lisas, mais uniformes, e vagens mais enrugadas também, mais constrictas, mais enroladinhas, vamos dizer assim, que tinham inervações. Então, ele analisou também essa condição. Também analisou a coloração da vagem. Então, existiam vagens verdes e vagens amarelas. E ele foi analisando essas condições. E também o tamanho do caule. Caules mais longos e caules mais curtos. Se vocês observarem, o Mendel ele não fez um estudo raso apenas com a cor da semente, como quando a gente estuda. Ou tão raso apenas se ela era rugosa ou lisa. Ele analisou muitas características de uma espécie de planta só. E com isso, ele conseguiu justificar o entendimento dele. Ele percebeu que existiam características que eram dominantes e características que eram recessivas. Essa denominação veio muito tempo depois. Mas ele conseguiu compreender que existiam características que se sobressaíam e características que não se sobressaíam. E para cada característica dessa que ele analisou, ele percebeu que modificava. Existia plantas que a flor tinha características que se sobressaíam, mas o caule tinha característica que não se sobressaía. Tinha cor que se sobressaía, mas tinha semente rugosa que não se sobressaía. Então, ele foi analisando passo a passo. Ele não analisou apenas a coloração, como a gente entende quando começa a falar sobre a teoria de Mendel. No geral, a gente ouve a teoria de Mendel e pensa que ele só analisou a cor da semente. Não, ele analisou muitas características presentes. E isso foi um dos fatores importantes para tornar ele um cientista que foi levado a sério muito tempo depois. Como é que Mendel fazia esse seu experimento? Depois de ter escolhido a espécie a qual ele iria utilizar, ele começou a fazer a autofecundação. O que era? Ele removia a antera de uma planta e fecundava a outra planta. Então, vamos levar em consideração aqui a coloração da semente. Então, ele pegou uma planta que possuía sementes verdes, pegou outra planta que possuía sementes amarelas e ele fez um cruzamento. Lembrando que essas plantas são plantas consideradas puras. São plantas que todas as suas gerações só davam origem a indivíduos idênticos a ela. Ok? Então, são plantas puras. Quando ele pegou essas duas plantas puras, ele fez o cruzamento entre elas, fez a autofecundação utilizando o pólen delas,
Coisa que ele levou muito a sério e evitou muito que outros seres fizessem essa fecundação. Então, ele isolava aquelas plantas para que não ocorresse uma autofecundação, uma fecundação natural delas. Após essa fecundação, nessa primeira geração aqui, que ele chamou... Nessa primeira geração aqui, que ele chamou de geração parental. Então, geração parental é aquela primeira geração que vai dar origem às próximas. Então, parental porque são os pais, o principal, o primeiro a ser desenvolvido. Então, vamos chamar de geração dos pais, ou a geração parental. Então, na geração dos pais, ele pegou plantas puras e fez esse cruzamento. Quando fez esse cruzamento, ele observou que lá nas vagens daquela planta, todas as sementes que surgiram apresentavam características amarelas. Quando ele pegou essa planta que surgiu, ele observou várias plantas e ele chamou essa geração aqui, geração de F1. A gente também pode chamar de filho 1, os primeiros filhos. Então, surgiram várias plantas com essa característica e todas essas plantas apresentavam filhos de coloração amarela, ou seja, suas sementes apresentavam coloração amarela. Quando ele pegou esses filhos 1 e cruzaram entre eles, então ele pegou duas plantinhas do filho 1 aqui e cruzou entre elas. Fez a mesma coisa que ele fez com os pais, ele cruzou aqui, fez essa autofecundação. E quando ele autofecundou essas espécies, ele começou a observar que existia uma variação, que tanto surgiriam agora vagens com ervilhas amarelas quanto com ervilhas verdes. E isso ele chamou de geração 2, ou geração F2, os segundos filhos, os filhos 2. Então, por isso, geração parental, os pais, os primeiros. Filhos 1, os primeiros filhos. E F2, os segundos filhos. Ele observou que nessa proporção aqui, e como eu disse anteriormente, ele contou ervilha por ervilha dessa geração 2, do F2. Contou ervilha por ervilha. E quando ele terminou de contar, ele percebeu que tinha uma proporção de 75% de ervilhas amarelas contra 25% de ervilhas verdes. O que quer dizer isso? Quer dizer que se fosse em 100 ervilhas, quando ele contou 100 ervilhas, das 100 ervilhas que ele contou, 75 eram amarelas e 25 eram verdes. E todas as vezes que ele fazia o mesmo processo, sempre dava essa proporção. De 100 ervilhas que ele contasse, 75 eram amarelas e 25 eram verdes. E essa proporção ficou fixa. Todas as vezes que nós fazemos cruzamento de uma geração do F1, sempre vai dar essa proporção de 75 por 25. 75 das características dominantes e 25 das características recessivas. Então, essa proporção virou uma proporção física fixa para o cruzamento de indivíduos azão, azinho, com azão, que letra linda, azinho. Então, toda vez que nós cruzamos indivíduos da geração F1, indivíduos heterozigóticos, nós vamos ter essa proporção aqui, de 75 por 25. Vamos ver um exemplo logo à frente. Isso aqui foi a observação de Mendel. Quando ele observou tudo, ele chegou a essa conclusão, né? De novo, voltando àquilo que eu falei aqui nesse cruzamento, para a gente entender essas proporções. Quando ele cruzou as gerações puras, uma geração pura, ela sempre vai ser representada por um indivíduo homozigoto. Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Se vocês estão com dificuldades em relembrar o que significa indivíduo homozigoto e heterozigoto, voltem na aula passada que tem essas definições. Se você perdeu a aula passada, vá lá no YouTube e assista a aula de homozigoto e heterozigoto, ok? Então, esses indivíduos aqui, esse indivíduo aqui, essa planta pura aqui, é um indivíduo homozigoto dominante, porque ele apresenta os dois caracteres, os dois genes de característica dominante. E esse é homozigoto recessivo. Esse é homozigoto recessivo porque ele apresenta os dois caracteres com características recessivas.
Quando o indivíduo apresenta-se homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, os gametas deles vão ser tudo gametas iguais, porque as letras são iguais. Então, essa espécie aqui sempre vai dar gametas azão. Essa espécie aqui sempre vai dar gametas azinho. Então, do cruzamento desse com esse, sempre vai ter todos os indivíduos azão, azinho. Porque esse só tem a possibilidade de doar azão e esse só tem a possibilidade de doar azinho. Agora, no cruzamento do F1, da família 1, né, da primeira geração, nós teremos uma variação maior, pois esse indivíduo aqui, ele tanto pode doar gametas de azão quanto gametas de azinho. Então, são esses os gametas, o gametazão e o gametazinho. Se eu pego outra planta e vou fazer o cruzamento entre elas, a outra planta, idêntica a ela, também vai ter o azão e o azinho. Então, se esse aqui doou o azão, nós temos um azão aqui. Se esse doar também o azão, nós temos um indivíduo azão, azão. Então, esse indivíduo aqui vai ser de cor amarela, né? A gente identificou que ele é amarelo. Se esse indivíduo doa o azinho e esse indivíduo doa esse azão, nós temos um indivíduo azão, azinho, que também sabemos que é cor amarela. Se você observar aqui, esse doou o azão e esse doou o azinho. Também temos um indivíduo de cor amarela. Mas se esse doar o azinho e esse doar o azinho, nós teremos esse indivíduo aqui, que será de cor verde. Por isso a proporção de 75 para 25, porque nós temos 3 indivíduos amarelos, então nós temos 3 indivíduos amarelos, num total de 4 indivíduos, né? Não são 4? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 3 num total de 4. Então, amarelos, eu tenho 3 indivíduos de 4. Já verde, eu tenho apenas um indivíduo de 4. Então, amarelo, verde, é isso? Verde, eu tenho um indivíduo de 4. Quando nós fazemos uma divisão de porcentagem aqui, dividindo 3 por 4, dá 0,75. Se vocês quiserem, podem fazer essa divisão aí. Podem fazer essa divisão aí no telefone de vocês. Se você dividir 3 por 4, dá 0,75. Tudo isso vezes 100, que é de porcentagem, né? 100%. Vixe, que lindo. Tudo isso dividido por vezes 100, nós teremos uma porcentagem de 75%. Então, 75% desse cruzamento são indivíduos amarelos. E se você dividir 1 por 4, você vai ter 0,25. Ok? 25. Que vezes 100 de porcento, né, vezes 100%, vai dar 25%. Então, foi isso que Mendel identificou. Ele percebeu que quando ele contou todas as ervilhas, 3 grupos dela eram amarelas para uma que era verde. Então, ele percebeu que essas aqui eram todas amarelas, o que dava 75% do total. E essas eram verde, o que dava 25% do total. Então, daí vem a proporção fixa de Mendel, de que existe 75% de probabilidade de ser dominante e 25% de probabilidade de ser recessivo quando nós cruzamos 2 indivíduos heterozigotos, ok? Então, sempre que se cruza 2 indivíduos heterozigotos, sempre tem essa proporção de 75% dominante e 25% recessivo. Também foi dado essa definição aqui para a primeira lei de Mendel. Né? A proporção fenotípica tem 3, que são esses 3 aqui, ó, para 1. Então, 3 que apresentam características amarelas para 1 que apresenta característica verde. Lembrando que fenótipo é como ele se apresenta, como eu vejo. Então, eu vejo ele amarelo, tenho 3 amarelos. E eu vejo um verde. Já na característica genotípica, nós temos um que é azão-azão, ou seja, um que é homozigoto dominante. Nós temos 2 que são heterozigotos, ok? 2 azão-azinho. E um homozigoto recessivo. Então, quando vamos analisar o genótipo, os genes, existe um dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, essa é a proporção genotípica.
essas informações são informações apenas que vocês compreendam como foi o entendimento de Mendel. Eu ainda não irei cobrar isso para vocês, porque isso é um entendimento que será cobrado com mais afinco lá no ensino médio, certo? Mas é interessante que vocês compreendam esse entendimento de Mendel para vocês poderem entender como foi que ele chegou nessa lei, que é a primeira lei de Mendel, que a gente vai falar na próxima aula. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o exemplo de novo das ervilhas. A gente vai esquecer a coloração, que foi o que eu falei o tempo todo, e vamos levar em consideração agora a característica da semente. Nós tínhamos semente lisa e semente rugosa. Eu falei isso nesse momento aqui, ó, que tanto existia sementes lisas quanto sementes rugosas, ok? Então, eu não estou levando em consideração a coloração, mas sim se ela é lisa ou se ela é rugosa. Mendel identificou que as sementes lisas, se for de uma geração pura para uma geração parental, ela lisa, ela é homozigoto dominante. Então, ela é azão. Para a característica rugosa, toda enrugadinha, ela é homozigoto recessivo, ou seja, ela é uma característica recessiva. Então, se eu for cruzar uma característica lisa pura, então nós temos aqui a geração parental, né? Eu vou ter um indivíduo azão, que é lisa, e eu vou cruzar com o indivíduo azinho, certo? Então, nesse cruzamento aqui, esse indivíduo ele só tem o azão para me doar. Então, ele só pode doar um azão, certo? Esse indivíduo aqui, ele só tem azinhos para me doar. Então, ele só pode doar azinho. Então, no cruzamento desses indivíduos, lembre-se, ó, eu divido aqui os gametas. Então, esse indivíduo aqui só pode me doar A. Então, ele vai doar A e ele vai doar A. Não tem pra onde correr. Esse indivíduo só pode me doar Azinho. Então, se for esse Azinho, só vai dar essa quantidade. Se for esse Azinho, só vai dar Azinho. Então, todas as possibilidades, aqui, ó, é 100% de chance de todos os indivíduos serem lisos. Mas que tipo de liso? Liso. Então, como eu estava dizendo, 100% de indivíduos lisos, porque nós sabemos que essa característica heterozigota, ela caracteriza um indivíduo liso, já que a característica azão, ela é dominante sobre a característica azinho. Então, o azão vai mandar mais do que o azinho. Logo, ele vai trazer a característica que o A representa, que é a característica lisa. Então, esses indivíduos aqui são 100% lisos. Em qualquer chance, em qualquer possibilidade aqui, só vai vir indivíduos lisos. Agora, se eu pegar um indivíduo liso dessa geração aqui, que é a geração F1, os filhos 1, né, como a gente chamou. Se eu pego a geração F1 e eu cruzo um indivíduo liso dessa geração com outro indivíduo liso dessa geração também, que nós temos eles aqui, né? O indivíduo liso dessa geração cruzado com outro indivíduo liso dessa geração. Então, agora eu sei que esse indivíduo ele é azão, azinha. Azão, azinha, certo? Então, sabendo que esse indivíduo é azão, azinho, eu vou fazer o cruzamento dele agora. Então, esse indivíduo aqui, ele só pode me dar um azão e também pode me dar um azinho. Já esse outro indivíduo aqui pode me dar um azão e também pode me dar o azinho, certo aqui? Então, eu coloquei esse indivíduo aqui e esse aqui, eu coloquei ele aqui, certo? Ele tá aqui. Então, nós colocamos os gametas desse indivíduo. Se esse indivíduo doar o azão e esse também doar o azão, nós temos esse indivíduo aqui, que será de característica lisa. Então, nós sabemos que esse aqui é um indivíduo liso. Mas se esse gameta aqui, se esse indivíduo doar esse gameta e esse doar esse, nós teremos o indivíduo azão, azinho, que também é um indivíduo com característica lisa. Mas se esse indivíduo aqui doar esse azão e esse indivíduo aqui doar o azinho, nós teremos o quê? Um indivíduo azão, azinho. Mesmo a posição das letras estando contrária, esse indivíduo é igual a esse, tá? Porque ele representa um A maiúsculo e um azinho. Não importa a ordem que ele esteja, ele continua sendo esse mesmo indivíduo aqui, tá certo? Então, esses dois indivíduos são idênticos. Ele também é um indivíduo liso, porque o A domina sobre o azinho, é isso?
Agora, se esse indivíduo doar esse azinho, e se esse indivíduo doar esse azinho, nós teremos um indivíduo azinho, azinho. Ou seja, um indivíduo rugoso. Certo? Então, eu tenho 1, 2, 3 indivíduos lisos para um indivíduo rugoso. Então, quando eu analiso a característica fenotípica, eu posso dizer que eu tenho 3 indivíduos lisos para um indivíduo rugoso. Então, essa é a característica fenotípica. E quando eu analiso o genótipo, os genes, eu posso dizer que eu tenho um indivíduo azão-azinho, dois indivíduos um indivíduo azão-azão, perdoe-me, dois indivíduos azão-azinho e um indivíduo azinho-azinho. Ok? Então, foi isso aqui que Mendel comprovou. Se vocês observarem, isso aqui tá igual a esse outro aqui, ó. 3 para 1, né? Porque são 3 indivíduos de uma cor só e para outro indivíduo de outra cor. E temos aqui 1 para 2 para 1, que é um indivíduo azão-azão, dois indivíduos azão-azinho e um indivíduo azinho-azinho. O que nos dá a proporção de 3 para 4, azão-azinho. Então, nós temos aqui 3 quartos. É isso? E quando a gente divide, dá 0,7 vezes 100, dá 75%. E nós temos uma proporção de 1 de 4. 1 para 4, né? Então, 1 para 4, no qual, quando dividimos 1 dividido por 4, dá 0,25, que vezes 100% dá 25%. Então, as características lisas têm uma chance de aparecer de 75% contra a característica rugosa, que só tem uma chance de aparecer de 25%. E isso justifica aquelas probabilidades quando nós falamos, fulano tem 50% de chance de nascer loiro, fulano só tem 25% de chance de nascer loiro. Essa justificativa vem desse tipo de cruzamento. Quando nós sabemos os gametas, os genes que atuam naquela característica e podemos separar os gametas, podemos determinar qual é a probabilidade. Então, na próxima questão, que é a atividade, eu quero que vocês façam esse tipo de estudo aqui. Eu vou lhe dar uma situação. Aqui na quarta questão eu digo, ao analisar as características da cor da semente, Mendel cruzou plantas de linhagens puras de semente verde com plantas de sementes amarelas. Na geração F1, né? Foram obtidas apenas plantas com sementes amarelas. Então, na parental, ele tinha verde com amarela. Na F1, na primeira família, todo mundo era amarelo. Ele autofecundou todo mundo da geração F1, os primeiros filhos, para obter a geração F2, na qual ele tinha 75% de plantas amarelas e 25% de plantas verdes. Sabendo disso, faça o que se pede. Letra A. Qual característica é dominante? Semente verde ou semente amarela? Então, analisando esse texto aqui, qual é a característica dominante? Quando eu analisei aqui a ser lisa ou rugosa, eu percebi que a característica que apresentava características dominantes era lisa, porque ela aparecia em maior quantidade lá no indivíduo depois do cruzamento. Então, essa é a característica dominante, porque ela apareceu com a probabilidade de 75%. E qual é a recessiva, no caso, né? A recessiva vai ser aquela que aparece apenas 25% da informação. Então, na letra A, você vai dizer qual dessas duas, se é a semente verde ou é a semente amarela que é dominante. E na letra B, atribua letras aos fatores para sementes verdes e sementes amarelas. Pode ser qualquer letra. Se quiser usar o azão, azinho, pode utilizar. Se quiser usar B, C, qualquer letra você pode atribuir. E explique o seu raciocínio. Então, você vai atribuir qual é a letra para as sementes verdes e qual é a letra para as sementes amarelas. Quais são as letras que nós utilizamos para representar ela. Pode ser A, B, qualquer letra. E a última questão, ele pede que faça o cruzamento entre as plantas da F1. Ou seja, ele quer o cruzamento entre o resultado da F1. Então, ele quer que você faça isso aqui, ó, o cruzamento. Você vai pegar
os indivíduos da F1, que foram todos amarelos, que você definiu quais são as letrinhas, e vai fazer esse cruzamento que eu mostrei aqui. Então, vocês vão, com base na cor da semente, fazer esse cruzamento aqui, certo? Então, nessa quarta questão, vocês vão fazer um cruzamento. Vocês vão mostrar aqui qual é o gameta que vai aparecer aqui, qual é o gameta aqui, o daqui e quais são as possibilidades de filhos. Então, vão ter que fazer na letra C o cruzamento, certo? Qualquer dúvida, pergunta no grupo, pode falar comigo. Como eu já disse, eu estou de plantão para dúvidas de vocês, das segundas-feiras o dia todo e na sexta-feira o dia todo. Se porventura você precisar perguntar terça, quarta e quinta, poder perguntar você pode, mas eu não vou estar de plantão para te responder. Então, pode ser que demore a minha resposta. Pode ser que você pergunte na terça, eu só respondo na quarta, porque eu vou estar atenta a outras turmas, a outras dúvidas de outros alunos. Mas, de certeza, se você me perguntar ou na segunda ou na sexta, eu irei lhe responder o quanto antes. Ainda lhe respondo naquele mesmo dia, de preferência na sequência. Tá certo? No mais, só isso. Tenham um bom dia e tchau, tchau!